Marco Zero. Política. E a gente falava de carnaval, os ouvintes estão aí respondendo a nossa enquete e muitos deles falando, eu ia viajar, eu ia curtir aí a minha família e meus amigos. E isso passa por onde? Passa por rodovias. E aqui em Foz do Iguaçu e no Paraná particularmente, a gente conversa com amigos de todo o Brasil, o pedágio não é uma coisa tão terrível. Você vai para Santa Catarina, você paga R$2, R$3, mas aqui é uma degola a cada praça de pedágio. Aqui é uma facada. Exatamente. E está acontecendo uma reunião justamente sobre isso, né, Paulinho? Exatamente, Moacir. Nesse exato momento, nosso colega Alexandre Palmar está lá na sede da CIF, Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu, que recebe a audiência pública promovida pela Frente Parlamentar do Pedágio na Assembleia Legislativa do Paraná. Então, os deputados estaduais aí que compõem essa frente estão promovendo audiências públicas em várias cidades do Paraná. A primeira cidade a receber esse encontro foi Cascavel, nessa sexta-feira, e hoje Foz do Iguaçu, então, recebe o segundo encontro dessa série, que vai continuar aí em outras cidades e regiões. O assunto é esse mesmo, as concessões das nossas rodovias pelos próximos 30 anos. Isso tem a ver com o preço do pedágio que vai ser praticado a partir de então, e também tem a ver com os investimentos que devem ser feitos ou serão previstos para serem feitos nas estradas do Paraná. A gente tem uma demanda grande aqui na nossa região, em Foz do Iguaçu, pela duplicação da BR-277, né? Esse assunto aí que é tão latente aqui, tão caro para nós que somos moradores aqui do oeste do Paraná, mas também é um tema que interessa a todos os paranaenses. E isso faz parte desses debates que estão acontecendo. Por quê? Como a gente falou no início do programa, Moacir, os atuais contratos do pedágio, das concessões das nossas rodovias, vencem agora em novembro. Então, o poder público, governo estadual e governo federal, estão organizando um novo leilão para selecionar as empresas ou consórcios que irão administrar as rodovias estaduais e federais que cortam o estado do Paraná pelos próximos 30 anos. E aí sim, o modelo que vai ser escolhido nesse edital, que vai ser utilizado pelo governo para determinar o consórcio ou a empresa vencedora, ou as empresas vencedoras dessas concessões, vai impactar diretamente no preço dos pedágios. Vai determinar se os valores que são praticados hoje vão ter uma redução ou não, e que redução será essa? Também vai determinar em quanto tempo nós teremos as obras, um cronograma de obras realizado nas rodovias paranaenses. Vale citar que já estavam previstas muitas obras nos atuais contratos e que não foram cumpridos nesses 20 anos de concessões, das concessões atuais. Algumas obras estão saindo do papel agora por conta dos escândalos de corrupção envolvendo esses contratos e que resultaram em acordos de leniência com o Ministério Público. Então, a partir disso, nós tivemos aquelas obras para a terceira pista, as terceiras pistas em alguns trechos da BR-277 até Guarapuava, né, para frente de Cascavel e até Guarapuava. Então a gente tem aqueles trechos, né, onde Sim. tem a terceira pista para caminhões mais lentos, o que facilita muito a fluidez do trânsito, são decorrentes dos acordos de leniência. Agora, uma obra que acabou de ser lançada, iniciou no ano passado, ainda está na fase bem embrionária, que é o Trevo Cataratas, lá em Cascavel, um entroncamento, um dos mais importantes do país, porque liga a 277 no sentido leste, ou seja, Curitiba, Porto de Paranaguá, litoral, e também o norte do Paraná. Ali um entroncamento muito movimentado. Essa obra também é decorrente dos acordos de leniência com o Ministério Público, porque as concessionárias, ou a concessionária que administra a 277 não executou a obra no tempo previsto, da forma que estava previsto nos contratos. Então, é fundamental a sociedade participar desse debate. E agora a gente vai ouvir um pouco das opiniões dos participantes dessa audiência pública que acontece na manhã desse sábado aqui em Foz do Iguaçu, que discute pedágio e novas concessões das nossas rodovias. Moacir, eu vou pedir para você colocar no ar a fala, o depoimento do deputado estadual Arilson Chiorato, que é o coordenador da Frente Parlamentar do Pedágio na Assembleia Legislativa. Por favor, coloque ele. Vamos ouvir.
frente tem aprofundado o debate em relação a esse modelo, né, esse novo modelo de concessão. Qual é o melhor modelo, e é possível definir, qual é o melhor modelo para garantir uma tarifa barata ao usuário? É um modelo de menor preço, um modelo de leilão usado em Santa Catarina, recentemente no Rio Grande do Sul, que calcula no seu cômputo para construir a tarifa o valor da obra, o custo da obra e o custo de manutenção apenas. Isso numa dilação de prazo, dividido pelo número de fluxos de veículos e com a taxa de retorno à construtora justa, não que tem hoje nesse modelo apresentado pelo governo, modelo híbrido, que traz aí a outorga onerosa, que é o imposto transvestido de outorga para o povo paranaense. Qual a importância dessas audiências, como a realizada em Cascavel e hoje em Foz do Iguaçu, e as próximas que estão programadas, para esse debate, né, para fazer esse convencimento da sociedade, mas principalmente do governo, que esse é o modelo necessário? A importância é a gente colher informações e a percepção da população. O setor produtivo, o setor comercial, de turismo, rural, trabalhadores, usuários que querem falar, uma vez que o governo federal construiu essa proposta sem ouvir o povo paranaense. Construiu simplesmente com a Secretaria de Infraestrutura do Estado, não dialogou com ninguém, e agora a Frente Parlamentar se sente na obrigação de sentar com o povo paranaense, vamos viajar o Estado todo, contar a verdade, que o pedágio vai aumentar no Estado, vão ter mais 15 praças, vão ter mais 5 anos de contrato, e vamos ter também, né, várias novas modelagens de cálculo. O que a gente precisa agora é falar para o povo a verdade. Essa história que vai abaixar a tarifa pode até ser uma propaganda boa, mas não é. No fundo, mais usuário, mais praça, mais quilometragem de pedágio e mais gente pagando. A gente vai ter o Paraná aí com menos desenvolvimento. E aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, no oeste do estado, o oeste sabe muito bem o que foi o pedágio, o que é hoje na realidade e no bolso do povo. Quais são os próximos passos da Frente Parlamentar nessa caminhada? Fazer um documento de cada reunião e cada audiência dessa, embora sejam reuniões e audiências praticamente discutindo o mesmo tema, cada região tem um significado, uma diferença econômica, social e cultural e modal. Cada região tem a sua expectativa. Nós vamos colher essas informações, construir um documento oficial da Assembleia, protocolizar no Ministério, no governo do Estado, para ver e sensibilizar que eles precisam mudar esse modelo de licitação e também discutir essa questão de 15 novas praças. A Frente Parlamentar é a favor de uma tarifa de menor preço, daquelas como eu coloquei no início da conversa, mas também nós somos contrários aos 15 praças novas. Então, o objeto maior é discutir o modelo de licitação e depois a questão das 15 novas praças. Então é uma situação ampla, né, Paulo, com relação ao pedágio, como ele bem disse, né? Muito se fala, mas vai ser mais tranquilo, a gente vai baratear, mas vai ter mais praças de pedágio, né? Exatamente. Vai ficar mais ainda burocrático esse tráfego no Paraná. São mais praças de pedágio, mais 15 são previstas, e em trechos curtos, né? Isso que é o pior. Uma delas, inclusive, entre Toledo e Cascavel, uma área de escoamento da produção muito importante aqui para a região. Mas o que o deputado Arilson Chiorato falou no início é muito importante da gente frisar, que é o quê? O que se está discutindo nesse momento é um modelo, a modelagem da concessão. O deputado, juntamente com outras lideranças da Assembleia Legislativa e as forças produtivas do Paraná, boa parte delas, aqui do Oeste, aqui de Foz do Iguaçu, defendem que o modelo seja baseado no maior desconto da tarifa de pedágio, ou seja, o consórcio ou a empresa vencedora da nova concessão será aquela que oferecer o pedágio mais barato. É isso que defendem as forças, o setor produtivo, as entidades da sociedade civil organizada aqui de Foz do Iguaçu, da região Oeste e também a Frente Parlamentar do Pedágio, em geral. O modelo que o governo está propondo é aquele que prevê o menor valor da tarifa, agregado à outorga onerosa, que é uma espécie de um ágio ou de um tributo, como o deputado falou, que é repassado para o governo. Ou seja, se a empresa venceu o certame, ela vai ter um valor para repassar para o governo federal, que dividirá esse valor com o governo estadual. Esse valor vai ser embutido na tarifa do pedágio. Então, nós não teremos a redução que está sendo anunciada
por aqueles que defendem esse modelo híbrido. É praticamente uma agiotagem do governo, né? É um ágio, exatamente, é um ágio. Né? Para falar uma palavra bonita é ágio, mas é uma agiotagem. É um ágio, né? Exatamente. E que isso interessa ao governo, porque ele arrecada, mas não interessa à população, ao usuário das rodovias, porque continuarão pagando por 30 anos esse que é um dos pedágios mais caros do Brasil, diferentemente de Santa Catarina, como você bem lembrou. Exatamente. E nós temos também a opinião do Luiz Cláudio Romanelli, que está aqui em Foz do Iguaçu, para falar justamente dessa situação, né, desse debate, dessa conversa com relação ao pedágio que está acontecendo hoje. Aconteceu em Cascavel e agora também acontecendo em Foz do Iguaçu. Vamos ouvir. Já é possível antecipar qual é o melhor modelo para o usuário que garanta tarifa barata ou tarifa baixa e obras de imediato? Bom, todos os paranaenses acreditavam que 2021 seria o fim de um pesadelo, porque esse ano termina, né, o atual contrato das concessionárias, que durante os 25 anos últimos dominaram as nossas rodovias. Nós sabemos, nós pagamos as tarifas de pedágio mais altas do Brasil e as obras não foram realizadas. No início de 2019, o governo federal disse ao governo do estado que queria retomar as rodovias federais e fazer a licitação por Brasília. O governador do estado, ele disse que teria também algumas rodovias estaduais, que queria fazer alguns outros trechos, enfim. E eu confesso que naquele momento até não vi nenhum problema aparente. Por quê? Porque já há muito tempo o governo federal está utilizando uma metodologia de fazer a licitação sempre pelo menor preço de tarifa. Muito bem, para nossa surpresa, o ano passado o governo federal começa a desenhar isso aqui e daí traz uma inovação muito preocupante, porque ele quer mudar o sistema de menor preço de tarifa e voltar ao modelo que nós temos hoje no Paraná, que é o da concessão onerosa, da taxa de outorga. No caso, a taxa de outorga é um dinheiro pago pela concessionária para o governo federal e que vai para o caixa, né, da União, vai para o Tesouro Nacional. Isso, na prática, eleva o valor da tarifa, embora aquele dinheiro não vai participar do contrato de concessão. E, ao mesmo tempo, ele deixa a tarifa mais alta, porque, ao invés de dar o desconto que é hoje, que pode chegar até 70% da tarifa básica que o governo estabelece, depois dos estudos que são feitos econômicos, ele só fica com um limitador de 15% de desconto. Então, o fato é que nós, na nossa vez, justamente do Paraná, nós estamos sendo prejudicados. Por que estamos sendo prejudicados? Porque, olha, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e outros estados que realizaram a licitação por menor preço, a tarifa ficou muito mais barata, ou seja, uma tarifa justa de pedágio. As economias estão sendo muito mais beneficiadas. Então é o que a gente falava, né, Paulo? Que você acabou de falar. Não se entende o porquê que o Paraná tem que ser diferente de outros estados do país, né? O que muda o fato de ser o Paraná, que justamente é um dos estados mais produtores do Brasil. Exatamente, e a gente vem com esse histórico, né, de 20 anos de penalização com esse pedágio aí que tira a competitividade, que encarece, né, a produção, que limita, né, novos investimentos e que dói no bolso de quem trafega aí pelas rodovias paranaenses, né? O deputado Romanelli é uma voz ativa contra esse modelo que está sendo proposto aí pelo governo federal e o governo estadual tem aceitado esse modelo, e ele frisou bem, né? O modelo que a sociedade civil organizada, o setor produtivo, a frente parlamentar defende, a gente pode chegar a uma redução da tarifa de até 70%. Com a outorga onerosa, que é o modelo que o Ministério da Infraestrutura vem trabalhando, essa redução pode girar em torno de 15%. Então é isso que está em jogo. A gente tem o Alexandre Palmar lá nessa audiência pública que está acontecendo neste momento, e ele conversou também com o soldado Fruit, que é membro da frente parlamentar e é um deputado que representa aí Foz e região. Vamos ouvir então o soldado Fruit. Como garantir que esse processo termine, resulte numa tarifa barata para o usuário e obras, né, duplicação de imediato? A garantia será que o governo estadual, tanto como o governo federal, terá que ouvir a sociedade organizada, o usuário, propriamente dito, do pedágio, né?
Foi feito um estudo, foi apresentado aos deputados esse estudo, os deputados estaduais essa semana aí, e não agradou a nenhum deputado, porque parece que as garantias só ficaram para as pedagiadas, para não perderem dinheiro, e não ouviu a parte mais importante, que é o povo, que é o usuário. Então, tem algumas questões ali que não aceitamos a questão da outorga, queremos pelo menor preço, não aceitamos ter limite de desconto. Não consigo entender que uma pessoa, uma empresa, eu quero dar 20%, não, mas você só pode dar até 17%. Isso também tem que ter, não pode ser limitado. E outra questão importante é a questão do degrau tarifário. Uma empresa que assumir um trecho de rodovias e duplicar aquela parte que falta, ela vai poder aumentar em 40% esse trecho ali. Né? Pra você ter uma ideia, hoje no atual pedágio, um caminhoneiro, né, que usa muito as nossas rodovias, ele gasta 40% com diesel, 40% com pedágio e sobra 20% para sua manutenção e manutenção do caminhão. Essa é a realidade do Paraná. Como que nós queremos que a nossa região se desenvolva? Como que nós queremos que a nossa região oeste se desenvolva? Né? O turismo em Foz do Iguaçu é muito prejudicado. Demonstrou claramente na pandemia que dependemos sim do turismo rodoviário, mas como que nós vamos fazer, mostrar que o pedágio é barato? E não é barato. E a maneira que aplicaram, que demonstraram, vão dar um desconto aí de 25% de imediato, mas depois vai aumentar, se duplicar, dá 40% de aumento. Então, uma conta que não está batendo, os governos têm que ouvir, tanto estadual como federal, têm que ouvir a sociedade civil organizada, tem que ouvir o povo paranaense e nós, deputados estaduais, representamos esse povo. Tá aí a opinião do deputado estadual Soldado Frutti, aqui, representante de Foz e região, e ele toca em dois assuntos importantes, né? Primeiro, que a sociedade precisa ser consultada, precisa ser ouvida, né? Quer dizer, essas audiências públicas, elas têm que ser efetivas, né? Não pode ser só para cumprir tabela, não pode ser um mero procedimento formal, né? Elas têm que ser levadas a sério, as decisões, as deliberações, os relatórios dessas audiências têm que nortear as decisões do governo estadual e do governo federal em relação às rodovias. O outro ponto que ele aborda, Moacir, tem a ver diretamente conosco aqui, que estamos conectados aí à rodovia BR-277. Ele fala o seguinte, que os trechos, quando duplicados, terão uma elevação de 40% do preço do pedágio. Quer dizer, que se a BR-277 for duplicada, o pedágio vai subir 40% nesse trecho. Ora, nós já pagamos por 20 anos um pedágio dos mais caros esperando essa duplicação, então a gente precisa rediscutir esse termo, precisa ser revista essa cláusula e ela não pode constar dessa nova concessão sob pena de a gente passar mais 30 anos pagando por uma obra que, em tese, já está paga, porque os pedágios praticados até hoje são muito elevados e oneram toda a população, o setor produtivo, de um modo geral. Você falou dos pedágios, das facadas que a gente recebe toda vez que a gente viaja, mas não é só de facadas que vive a BR-277, é também de acidentes e mortes, né, Paulo? Isso mesmo, Gabriela. A rodovia BR-277 é a via federal que mais mata no Paraná. A necessidade urgente é por duplicação, não por pedágio. Esse é o tema que a gente compartilha com o nosso ouvinte nesse bate-papo agora do final desse bloco no programa Marco Zero. Entre as rodovias federais que cortam o Paraná, a BR-277 é a mais mortal. Somente em 2020 foram 154 vidas perdidas nessa rodovia. A 277 é também a rodovia federal que registrou o maior número de acidentes no estado no ano passado, contabilizando um total de 1.409 acidentes com vítimas, ou seja, ao longo de todo o ano de 2020, a BR-277 teve 1.409 acidentes com vítimas, isso é muito elevado. Os números que acabam de ser divulgados integram o painel anual de acidentes rodoviários, elaborado pela CNT, a Confederação Nacional do Transporte, com base nos dados fornecidos pela Polícia Rodoviária Federal. Quem mora em Foz do Iguaçu certamente conhece alguém ou tem um familiar que sofreu acidente na BR-277. Essa que é a realidade. A rodovia liga a nossa cidade a Curitiba, ao Porto de Paranaguá e ao litoral. Ela corta o estado de leste a oeste. É uma via muito importante, fundamental para o Paraná, para a região oeste, para Foz do Iguaçu.
É essa rodovia, Gabriela, que escoa a produção da região oeste paranaense, grande produtora de carnes e grãos. Por ela também chegam os produtos que nos abastecem aqui em Foz do Iguaçu. Parte significativa dos turistas que visitam Foz do Iguaçu vem por essa estrada, por essa rodovia A277. Em 2020, para a gente ter uma ideia de toda essa movimentação, o Porto Seco aqui de Foz do Iguaçu recebeu mais de 169 mil caminhões com cargas de importação e exportação, o que representa um movimento diário de quase 500 caminhões na cidade. Por onde passaram esses caminhões? A grande maioria pela rodovia BR-277. Mesmo com essa letalidade, representada pelo número de acidentes e de mortes, bem como pela sua importância para o desenvolvimento e a integração de Foz do Iguaçu e da região oeste ao Paraná e ao Brasil, a BR-277 ainda é uma rodovia majoritariamente de pista simples. Somente perto da metade da sua extensão, no trecho entre Foz do Iguaçu e Cascavel, possui pista dupla, por exemplo, e é um trecho muito curto. Foz do Iguaçu até Cascavel são apenas 120 quilômetros. Metade dele é a rodovia é dupla, né? Ela tem as duas possibilidades aí. O resto é pista simples. Dito isso, é preciso afirmar ao poder público que a primeira demanda da população que utiliza ou está conectada à BR-277 é pela sua duplicação para reduzir prejuízos materiais, evitar sofrimento humano e salvar vidas. Pelo que se desenha, amargaremos um dos pedágios mais caros por mais 30 anos, enquanto o poder público concentra-se, enquanto poderá obter com outorga onerosa na nova concessão das rodovias, que será feita agora neste ano, a 277 segue mortal, um risco à vida de quem a utiliza. E se não houver mobilização contundente da sociedade, a BR-277 continuará sendo mortal e também muito cara de se transitar nela. Exatamente, encarece tudo, encarece a produção, mas principalmente, como você bem citou no seu comentário, né, Gabriela? Vidas, né? E essas são irreparáveis, né? Sim, inclusive, o Paulo falou que todo mundo conhece alguém que foi vítima de algum acidente na BR-277. Falo que eu, inclusive, já quase fui vítima do acidente na BR-277. Foi bem louco. Meu pai teve que jogar o carro no acostamento, que tava indo direto nele. Pois é. É muito difícil e não dá para entender, como disse o Paulo, né? Apenas 120 quilômetros daqui a Cascavel, uma das cidades mais importantes do Paraná, e parece que... Uma outra coisa que eu não entendo também, que lá em Céu Azul é um valor, aqui em Foz é outro, né? O que difere Céu Azul de Foz do Iguaçu? Hoje tem quase R$20 o pedágio aqui, né? R$17. Pois é, R$17 para você chegar a Foz do Iguaçu. Marco Zero, onde tudo começa.